2024, um ano que, entre outros destaques na economia, temos os 30 anos do Plano Real, uma pauta importantíssima, um marco na nossa economia, na busca pela estabilidade econômica e tantas outras alterações desde então. E assunto que vai ser tema nesta semana no 7º Fórum Econômico do Grupo Euro 17. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o evento, sobre o Plano Real também. Eu converso agora com Lúcio Silva, que é economista do Grupo Euro 17, também é professor de economia. Primeiro, Lúcio, um prazer te receber aqui na Band News FM. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Sandro. E o Plano Real merece o destaque. Lúcio, para muita gente é uma loucura a gente falar num cenário em que o Brasil tinha mais de 2.000% de inflação. Para as pessoas mais novas, não dá nem para imaginar o que é isso. A gente hoje vê uma inflação de 2 dígitos e já fica assustadíssimo. Celebrando, então, 30 anos do Plano Real, da mudança das nossas moedas, tivemos duas na época, para uma moeda única. Vou te fazer uma pergunta que talvez você precise de um fórum inteiro para responder. O que mudou no Brasil 30 anos depois com o Plano Real? Olha, nesse particular da inflação mudou tudo, né? A gente havia passado 10 anos consecutivos de inflação elevada e de hiperinflação, essa que chegou a 2.000% em um ano, e isso tem implicações as mais diversas na economia. Isso desestimula o investimento, isso impede o cálculo do investidor sobre o retorno, então desestimula que ele invista e que a economia cresça. Isso faz com que as pessoas percam poder aquisitivo. Consequentemente, quem depende de renda fixa, quem tem o salário ali fixado em carteira assinada, vai perder com a inflação subindo. Então, atrapalha a distribuição de renda. Então, a mudança de lá para cá é muito grande mesmo. A gente está experimentando 30 anos de estabilidade, com alguns anos em que a inflação subiu, alcançou 2 dígitos, como você mencionou, mas nesse quesito de preços, a estabilidade para as novas gerações é até difícil de valorar isso, mas é muita diferença mesmo. O que foi, assim, para quem não conhece, o que foi esse plano adotado lá em 93, 94, até a chegada ao real? Porque para muita gente pode olhar e falar, olha, se tinha alguém com uma proposta que resolveu a economia, por que não foi adotada antes? Por que ninguém pensou antes? O que foi exatamente o Plano Real? Então, o Plano Real foi um plano que ele aprendeu com planos anteriores que fracassaram, e ele também tinha um contexto um pouco diferente de planos anteriores, tá? O Brasil viveu uma década, que é a chamada década perdida, dos anos 80, em que o crescimento per capita foi zero, praticamente, e isso se deveu, em boa parte, ao endividamento externo da economia brasileira. Com a mudança na política de juros internacional, a gente ficou com as calças nas mãos, digamos assim. E para gerar os recursos necessários para pagar a dívida, a gente desvalorizava, isso já trazia inflação. A política fiscal era uma bagunça, vamos dizer assim, não se tinha controle efetivamente de quanto o governo gastava, então era bem difícil de gerir a inflação naquele contexto. O Plano Real vem ali em 93, né, 93, 94, sob a batuta do Fernando Henrique, que depois vira presidente, e muito em função da popularidade que alcançou com o plano. E o plano, ele primeiro parte de uma reorganização das contas públicas e depois ele acrescenta um novo padrão monetário, né? Em um contexto em que a dívida externa já havia também sido renegociada em função do chamado Plano Brady, que é um plano do secretário do Tesouro norte-americano, que foi renegociando dívidas de países em desenvolvimento. Então, o Plano Real tinha esse novo contexto, mas ele tinha algo de genial ali, que era trazer as duas moedas e deixar toda a inflação na moeda antiga, e quando passasse para a moeda nova, essa moeda nova vinha com crédito, com poder de compra e sem a inflação. Então foi um plano efetivamente genial, digamos assim. E vocês vão receber no 7º Fórum Econômico do Grupo Euro 17 justamente um dos idealizadores desse plano, Gustavo Franco, foi presidente do Banco Central. Para quem quiser acompanhar, que discussões que vocês devem ter e qual foi o papel dele na criação do Plano Real? Juntamente com outros nomes, eu vou cometer o pecado aqui de esquecer alguém, mas vamos lá, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, Edmar Baixa, Pedro Malan,
Bom, já devo ter esquecido alguém, mas enfim, e outros economistas ali sob a batuta do FHC, eles criaram o Plano Real. O Gustavo Franco foi o primeiro presidente do Banco Central ali, e foi o presidente por 8 anos, quase 8 anos, durante o governo Fernando Henrique. Aliás, foi presidente durante o primeiro mandato, portanto, no lançamento do plano, portanto, ele quem segurou a estabilidade de preços quando necessário, né? Então, ele foi presidente do Banco Central, reorganizou todo o banco, a política monetária, a política de juros, ele é quem conduzia a parte monetária, que era fundamental para o plano dar certo. No lado fiscal, você tinha lá o ministro da Fazenda, era o Pedro Malan, então eles faziam uma dupla ali dos homens fortes da economia e que conseguiram fazer o plano segurar, enfim, os preços. E nesse fórum, nessa conversa, né, que vocês vão ter, que temas hoje, na sua avaliação, são centrais na economia brasileira? Como a gente está completando 30 anos do Plano Real, acho que vai valer um comentáriozinho, uma conversa de bastidor, é sempre gostoso ouvir quem... História assim, por trás, que ninguém imagina como é que foi a conversa até chegar lá e via público, né, o Plano Real. Exatamente. Quem está lá, né, quem viveu, quem produziu esse resultado, então é bem legal de ouvi-lo, além de ser uma figura excepcional, um sujeito culto e um sujeito muito gentil, muito bem-humorado. Bom, para além, então, de comentar sobre o Plano Real, a gente imagina que ele vai trazer um pouco da economia hoje, de como está a conjuntura econômica, que cenário ele enxerga para a economia brasileira no futuro próximo, pontuar quais são as diferenças, os desafios hoje, os desafios à época dele, as diferenças institucionais do Banco Central hoje e do Banco Central de 30 anos atrás, né? Então, acho que tudo isso ele deve trazer, ou a gente vai puxar dele, extrair dele essas leituras. Para o ouvinte que está acompanhando, para quem está acompanhando a gente também no YouTube, é uma relação que a gente tem visto muito nas declarações políticas, né, entre o atual governo e a atual presidência do Banco Central. E para muita gente é um assunto um tanto quanto denso, mas é importantíssimo. Queria te pedir para quem não acompanha tão a fundo a economia, por que essa relação Banco Central-governo é tão importante e por que ela mudou nos últimos anos, não em relação a posições, mas o Banco Central tendo autonomia? Esse é um processo que vem sendo criado há bastante tempo, né, de você conferir ao Banco Central cada vez mais autonomia em relação ao governo, para que o Banco Central tome as suas decisões da maneira mais técnica possível. É claro que é uma decisão de política econômica, portanto, ela é também política em algum grau, mas o ideal é que você afaste das disputas políticas para que a decisão seja mais técnica. Então, o Banco Central vem ganhando aos poucos, primeiro a autonomia operacional, depois a independência, mais recentemente, justamente para que ele possa tomar decisões que sejam mais assertivas, técnicas, e que o mercado as interprete dessa forma. Porque as expectativas em economia são absolutamente decisivas. Então, se o mercado olha para o Banco Central e crê e acredita e entende os objetivos do banco e a política que ele faz, o mercado confia mais e cobra menos juros, digamos assim. Então, essa política de dar mais independência ao Banco Central implica uma queda gradual da taxa de juros ou da expectativa em relação ao país melhora, e com isso o juro futuro também tende a cair. Então, nesse sentido, é fazer uma política monetária de modo mais eficaz, é por isso que o Banco Central precisa dessa independência, né? Assuntos que, sem dúvida, estarão em debate no 7º Fórum Econômico do Grupo Euro 17. Acontece nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 8 horas da noite em São Paulo. E aí, para a gente fechar, Lúcio, vou voltar lá no começo, mas com uma pergunta que é a seguinte. Para quem está olhando 30 anos atrás, falamos aqui, lançamento do Plano Real, sem dúvida, uma mudança profunda, importantíssima para criar as bases para a economia que a gente tem hoje. E alguém pode olhar e falar: será que não dá para fazer um novo? Porque para algumas pessoas ainda está patinando, para algumas outras pessoas o cenário tá bom, não tá, enfim, mas todos gostaríamos que o país estivesse numa condição ainda melhor. Alguns países tentaram, e aí não estou falando do Brasil num passado recente, mirabolantes planos que não deram certo. Por que não dá para cada 3 décadas a gente mudar tudo e resolver os problemas?
E a gente tem tido um problema bem difícil de ser solucionado no Brasil, que é o aumento da produtividade, né? Já as 3 décadas últimas, ou até 4 décadas, você pode recuar aos anos 80, a gente tem um crescimento muito pequeno da produtividade. Para isso, a gente precisa de aumentar o investimento tanto em educação quanto em investimento das empresas, né? Então, vai além de planos específicos, né? O Plano Real teve um sucesso imenso naquele contexto de se combater a inflação. Agora, esse crescimento que a gente deseja é um crescimento de longo prazo, é um crescimento que depende mais de ações mais estruturantes. A gente teve a reforma da Previdência e a reforma tributária. A reforma tributária foi um avanço. Vamos ver se a gente consegue, com isso, abrir caminho para um crescimento maior da produtividade adiante, né? Mas é isso, é um crescimento de mais longo prazo que depende de uma constância, para além de um plano específico, depende de ações continuadas, depende de governos que se sucedam e mantenham as coisas boas e abandonem as ruins, né? Às vezes os governos têm dificuldade de manter as coisas boas e abandonar as ruins, e às vezes fazem até o contrário, mas enfim, Uma vejamos. política de Estado, realmente, né? Pensar no Exatamente. futuro do país, não só no mandato, né? Exato, pensar um pouco o médio prazo, pensar o longo prazo. Há tempos a gente não pensa o longo prazo no Brasil, isso é necessário que façamos isso, mas que mantenhamos a política mais macroeconômica em ordem, né? E é isso que a gente já tem visto desde o Plano Real. A política monetária foi mantida um pouco mais em ordem, a política fiscal cambaleando um pouquinho, mas tem melhorado também, só que bem devagar, bem paulatinamente. Por isso esse incômodo que a gente fica poxa, poderíamos estar melhor. Sem dúvida nenhuma. Economista do grupo Euro 17, professor de economia, Lúcio Silva. Lúcio, prazer conversar com você aqui. Todo mundo acompanhando, então, nessa quarta-feira, o 7º Fórum Econômico do grupo Euro 17. Um abraço e até uma próxima. Obrigado, Sandro. O prazer foi meu. Até a próxima.